A continência é um dos símbolos mais característicos do militarismo e ela é basicamente o cumprimento por meio do qual os militares se saúdam mutuamente, ou pelo menos assim deveria ser, pois na realidade prática militar das Forças Armadas, em especial do Exército Brasileiro, acaba que muitas das vezes o superior hierárquico não responde à continência de seu subordinado. E a gente vai ver no vídeo de hoje, eu vou lhe apresentar como isso se configura em uma transgressão disciplinar e o militar que caga para essa resposta deveria ser punido. Então seja muito bem-vindo ao canal, meu nome é Wilker Leão e o nosso assunto de hoje é continência militar. E para iniciar, dando base ao assunto, como sempre, eu vou apresentar para os senhores um instrumento normativo que disciplina a matéria. E ele se configura no regulamento de continências, honras, sinais de respeito e cerimonial militar das Forças Armadas, que está formalizado na Portaria Normativa número 660 do MD do ano de 2009. Nesse regulamento, como o próprio nome já deixa claro, são tratados dos detalhes acerca dos símbolos castrenses que são importantes para o convívio militar. E em relação à continência militar em si, a primeira informação importante que a gente tem a respeito dela se encontra lá no parágrafo 1º do artigo 14, que trata da continência como impessoal, que ela não visa a pessoa, mas sim a autoridade. Então, independentemente de qualquer problema que o camarada venha a ter com seu superior hierárquico, a continência ela deve ser prestada em razão da autoridade, do respeito castrense à autoridade militar e não à pessoa em si. E essa previsão é importantíssima para que a disciplina militar seja sempre preservada. Porém, a gente tem também uma previsão que é muito importante, só que é costumeiramente descumprida, que se encontra lá no parágrafo 3º do mesmo artigo 14, aonde se trata da obrigação em se responder à continência. Então, o militar mais moderno prestará continência primeiro ao seu superior hierárquico, ao passar por ele, e o superior hierárquico obrigatoriamente a responderá. Então a gente pode verificar desse dispositivo que não há margem alguma para que o militar ele opte por não retribuir a continência. É obrigatório, tanto quanto é obrigatório para o mais moderno prestar continência para o mais antigo, é obrigatório para esse mais antigo retribuí-la. Então não há margem alguma para que haja discricionariedade numa opção por respondê-la ou não. É previsto e o previsto tem que ser cumprido, como a gente sabe. E a partir dessa informação, a gente verifica de forma muito clara que o militar que não responde à continência, sendo que tal resposta é uma obrigação, ele transgride a disciplina, ele está deixando de cumprir uma norma devidamente prevista ali, que o obriga a adotar uma conduta X. Se ele não a adota, consequentemente, ele é um transgressor da disciplina e deve ser punido por isso. E o dispositivo normativo que tipifica a falta de resposta à continência como uma transgressão disciplinar se encontra previsto no número 9 do anexo 1 do Regulamento Disciplinar do Exército, onde se estabelece que o descumprimento às prescrições expressamente estabelecidas no Estatuto dos Militares, em outras leis ou em outros regulamentos, são considerados transgressão de forma muito nítida. Então, se a gente tem um militar descumprindo uma prescrição ali do regulamento de continências, a gente verifica que ele, consequentemente, transgride a disciplina. Então, a regra é para todos, e um militar que incorre em tal conduta deveria sim ser punido. E nesse ponto, a gente chega a um problema gravíssimo que envolve as Forças Armadas, que se verifica na impossibilidade ou grande dificuldade do militar subordinado buscar a punição de um militar mais antigo, um superior hierárquico, em razão de um descumprimento de alguma obrigação militar. Porque a gente sabe que isso acontece por vezes, como é o caso da continência militar aqui, mas o camarada simplesmente não vai ser punido. Por isso que ele sempre faz. Então a continência acaba sendo levada a sério somente pelo militar subordinado naquele contexto. Então, se passar um mais antigo por ele, em regra, a continência será prestada. Porém, muito pouco provavelmente, esse superior hierárquico a quem a continência é prestada, a responderá. E é aí que mora o problema, porque a gente sabe que, por si só, aqueles que têm a competência para promover uma punição não vão buscar a punição desses militares em razão dessa conduta. Só que a gente sabe também que se uma única vez, dentre várias, que um militar subordinado passar por um mais antigo e ele não prestar continência,
ele vai tomar no mínimo uma mijada fodástica. E muito provavelmente a punição desse militar vai ser sim buscada, principalmente na realidade das tropas da vida aí, onde a disciplina é levada muito a sério em relação ao subordinado, só que muitas das vezes a gente sabe que em relação ao superior hierárquico não é. E é aí que a gente tem um problema, porque a regra ela deve ser aplicada de forma igualitária para todos. E tudo isso que a gente está discutindo até então se trata da obrigação normativa que há para a resposta à continência. Então é uma obrigação normativa. Porém, antes de tudo isso, se levando em consideração o lado moral da coisa, o significado em si da continência, como a gente conversou no início do vídeo, ela é um cumprimento militar. Então os militares se saúdam mutuamente, eles se cumprimentam. Muitas das vezes acompanham um bom dia, mas às vezes não é nem preciso, porque é um cumprimento onde os militares demonstram educação e respeito uns para com os outros. Então, se o militar mais antigo ele não responde a uma continência, a gente já verifica o nível de educação que esse camarada tem com seu subordinado. Então a gente sabe que é outra obrigação do superior hierárquico tratar o subordinado com respeito, porém, antes de tudo, isso é educação cívica. Na sociedade, as pessoas vivem umas com as outras, então o mínimo que umas devem para com as outras é respeito, é educação, isso é básico. E a gente tem esse problema que envolve questões, claro, de obrigação legal, normativa, porém, antes de tudo, de educação também, de uma falta dela quando da falta da resposta à continência. E essa é uma situação que particularmente me deixa bem chateado quando acontece comigo. E eu acredito que com você aconteça a mesma coisa. Então eu resolvi fazer esse vídeo de hoje, trazendo essa informação acerca da obrigatoriedade de se responder à continência, para que você saiba que o militar que não a responde transgride a disciplina e deveria ser punido. E ele acaba se configurando como um moral de cueca na situação em que quer cobrar do subordinado a continência, e com base em todas essas informações, esse é o meu pensamento acerca do assunto. E eu quero saber qual é o seu. Me conta aqui embaixo nos comentários o que você acha acerca do assunto, como você se sente em relação a essas situações quando acontece com você. E se você gostou do vídeo também, não se esqueça aí de deixar o seu like, se inscreva no canal e ative o sininho para continuar acompanhando esse conteúdo massa que eu tento sempre trazer aqui para os senhores. E como sempre, escrevi também um artigo jurídico que consta aqui no link da descrição, onde eu detalho melhor a situação. Estamos juntos sempre na construção do conhecimento. Não se esqueça de responder a minha continência, senão você vai ser punido. E até a próxima.